TRE inaugura mais um posto de atendimento para o cadastramento biométrico dos eleitores, desta vez no Conjunto Ceará. Câmara concede a medalha Boticário Ferreira ao jurista Roberto Vitor. Emenda Constitucional número 66 de 2010 volta a discutir os novos rumos do divórcio e tendências na responsabilidade civil. Saiba o que muda com a liberação do trabalho nos domingos e feriados. Conheça as vantagens da Previdência Complementar da OAB-Prev e as dicas da nossa agenda de concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do Judiciário brasileiro você confere a partir de agora no programa Mundo Jurídico. Olá, a gente começa o programa desta semana falando sobre o cadastramento biométrico que está sendo realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará até o mês de novembro, para dar mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. Durante os trabalhos são capturadas as impressões digitais dos dedos das mãos do eleitor, colhida a sua assinatura e tirada uma foto. Nesse momento é importante também para atualizar os dados cadastrais, o endereço e o telefone para contato. Com o cadastramento biométrico, o eleitor passa a se identificar apondo sua digital no microterminal da urna eletrônica, não precisando mais aditar a sua assinatura no caderno de votação. O TRE inaugurou mais um posto de atendimento para o cadastramento biométrico dos eleitores. A nova unidade fica no Centro de Cidadania e Direitos Humanos do bairro Conjunto Ceará. Vamos conferir. O novo posto do TRE atende a comunidade do Conjunto Ceará e bairros vizinhos. São vários atendentes para agilizar o processo da biometria com os eleitores. Com os postos descentralizados, o tribunal vai até mais próximo das comunidades para facilitar o cadastro dentro do prazo, que vai até 29 de novembro. É muito importante para a gente evitar as filas longas, né? Devido a brasileiro gostar de deixar as coisas para a última hora. É bom que a gente venha para não correr o risco de perder e ficar sem um título. O recurso da biometria visa atualizar os dados cadastrais dos eleitores e imprimir ainda mais credibilidade ao processo eleitoral. Para realizar a biometria, o eleitor deve levar um documento oficial com foto e um comprovante de residência atualizado, além de agendar o atendimento no número 148. A biometria é obrigatória para todos os eleitores a partir dos 18 anos, já a partir das próximas eleições. O Reginaldo tem só 16 anos, ainda não tem a obrigação de votar, mas fez questão de fazer a biometria e exercer o papel de cidadão. Porque eu acho muito importante já eleger as pessoas certas para tomar o nosso rumo. O vereador Emanuel Acrísio aproveitou para parabenizar a atitude do jovem estudante e destacou que serve de exemplo para quem ainda não se conscientizou para a responsabilidade e a importância do voto. Queria também parabenizar o Reinaldo, que nem era necessário, mas já está tendo o seu papel de cidadão, vindo tirar seu título de eleitor. Parabéns, Reinaldo. Muito obrigado. O parlamentar lembra ainda aos moradores do Conjunto Ceará e bairros vizinhos que o prazo para o cadastramento vai até 29 de novembro. É aproveitar a facilidade perto de casa. Estamos aqui nesse posto do CSU, na Avenida Landes Maria 461, importantíssimo para a comunidade aqui do Conjunto Ceará e bairros da vizinhança. O TRE informou que apenas 52% das pessoas já fizeram a sua biometria. É importante que divulgue, é importante que as pessoas venham fazer sua biometria ou regularizar a sua situação junto ao TRE. E a Câmara Municipal de Fortaleza realizou uma sessão solene para a entrega da medalha Boticário Ferreira ao jurista Roberto Vitor Pereira Ribeiro, presidente da Associação Brasileira de Direito. A proposta da emenda foi apresentada pelo então vereador Josenias Gomes, por iniciativa do vereador Evaldo Lima, do PCdoB, através do requerimento 5.401/2018, aprovado por unanimidade pela Casa Legislativa. A sessão foi presidida pelo vereador Evaldo Lima, no ato representando o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, do PDT. A sessão teve início com a participação do coral da Fundação Raimundo Fagner. O cearense Roberto Victor Ribeiro é advogado, professor, escritor, fundador da Academia Cearense de Direito e presidente da Academia Brasileira de Direito. O reconhecimento do seu município é uma coisa muito importante, né? Eu costumo dizer que o município é a cerne da sociedade. A gente não mora no estado, nem moramos no país, nós moramos no município.
Então, quando você recebe o reconhecimento do seu município, e assim como a gente estava conversando aqui nos bastidores, tão jovem, mostra que a gente realmente está fazendo alguma coisa de bom para a sociedade, mostra que a gente está no caminho certo, é um combustível para que a gente continue traçando e conquistando ainda mais vitórias e tentando amortecer cada vez mais os desatinos sociais. O homenageado é especialista em Corte de Contas e já publicou 6 livros voltados para a área jurídica. Entre eles, o julgamento de Jesus Cristo sob a luz do direito, o julgamento de Sócrates sob a luz do direito, questões relevantes de direito penal e manual de direito. Material usado por universidades estrangeiras. Pingando a nossa gotinha agora, a gente vai fazer um futuro mais próspero e aí a juventude é que a gente tem que pegar. Esses jovens que estão nas bancadas acadêmicas e nas bancadas dos colégios é que a gente tem que tentar educar para que a sociedade no futuro seja mais equilibrada e mais equânime. A medalha Boticário Ferreira é a maior honraria da Câmara Municipal de Fortaleza. A comenda foi uma proposição do vereador Evaldo Lima, do PCdoB. Roberto Vitor é o presidente da Academia Brasileira de Direito. É um doutrinador, é um pensador, formulador do pensamento jurídico respeitado no país inteiro. Eu acredito que a presença do jovem Roberto Vitor no Parlamento Municipal qualifica essa instituição. Uma medalha que, na verdade, é entregue com muita justiça a um dos mais brilhantes operadores de direito do país. O Estatuto da Pessoa com Deficiência existe desde julho de 2015 e foi criado para garantir e promover a igualdade de direitos aos mais de 45 milhões de brasileiros com deficiência. O objetivo é permitir que todas as pessoas com deficiência tenham acesso às mesmas oportunidades que as demais, sem qualquer discriminação, preconceito ou restrição de direitos. E para falar sobre o direito dos deficientes, nós conversamos agora com a advogada e professora universitária, doutora Carolina Vasques. Doutora Carolina, é um prazer tê-la aqui no nosso estúdio. Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Eu gostaria que a senhora, inicialmente, fizesse uma análise do Estatuto, da pessoa com deficiência. O Estatuto existe desde 2015. Quais foram as principais mudanças provocadas a partir do Estatuto? Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele foi criado em 2015, mas ele só passou a valer, de fato, em 2016. Na verdade, a criação dele vem de uma recomendação da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, que o Brasil adotou desde 2009. Então, essa convenção ela já elencava inúmeros direitos da pessoa com deficiência. E uma das recomendações dessa convenção era que fosse criada uma lei. Lei essa que entrou em vigor em 2016. Eu poderia dizer que a grande mudança que o Estatuto trouxe foi porque no nosso Código Civil nós temos lá a previsão do chamado regime das incapacidades, onde ele vai elencar situações em que pessoas, por determinadas características, não vão poder praticar determinados atos da vida civil. Então, por exemplo, um menor de 16 anos não pode casar. Ele é absolutamente incapaz. Antes de 2015, as pessoas com deficiência elas eram consideradas absoluta ou relativamente incapazes. Significava dizer que elas não poderiam praticar seus próprios atos. Ou elas seriam representadas por algum parente, pai, mãe, ou elas seriam assistidas. Hoje, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as pessoas com deficiência, em regra, elas são consideradas capazes, significando dizer que hoje elas têm autonomia para praticar qualquer ato da vida civil, como casar, ter filhos, celebrar negócios jurídicos. Doutora Carolina, há uma grande confusão quando se fala em inclusão e integração. Muita gente confunde inclusão com integração, né? Quais são os objetivos da inclusão e as diferenças entre inclusão e integração? Antes do Estatuto e antes mesmo da Convenção, a deficiência ela era tratada como uma doença. Então, o que a gente faria para tratar essa doença? Um remédio, um tratamento e uma cura. E aí entrava a integração. Colocar aquele indivíduo no seio da sociedade para que ele se adaptasse à realidade daquela sociedade. Hoje, quando falamos em inclusão, qual é o objetivo? Não é só colocar aquela pessoa com deficiência na sociedade, mas a sociedade se adaptar àquela pessoa com deficiência. Então, a inclusão não parte só do indivíduo para a sociedade, mas da própria sociedade para o indivíduo. Então, nós, a sociedade, em parceria com o Estado, tem que ter mecanismos
para tentar diminuir essas barreiras que acabam contribuindo para a deficiência. Isso seria a integração. Isso seria a inclusão. A inclusão, desculpa. Inclusão. Exatamente. Eu gostaria que a senhora falasse aqui sobre alguns direitos, dentre eles agora especificamente, que visam buscar uma maior proporcionalidade, uma maior igualdade e isonomia entre as partes. É o referido à isenção tributária, né? Existe uma série de tributos que são isentos para quem tem deficiência, né? Sim. A pessoa com deficiência, é importante a gente mencionar que ela recebe as pessoas costumam dizer benefícios, mas na verdade não são benefícios. São determinados privilégios, situações para tentar colocar ela num patamar de igualdade com as demais pessoas. Então, a exemplo de benefícios tributários, a gente tem o IPI, onde a pessoa com deficiência ela é isenta do pagamento desse imposto, justamente para facilitar a compra de algum produto industrializado, e o imposto de operações financeiras, o IOF, que também seria outro exemplo. Mas é sempre na perspectiva de, não é como se estivesse privilegiando ou beneficiando esse indivíduo, não. É tentando colocar ele em patamar de igualdade com as demais pessoas pelo fato da sua limitação, da sua deficiência. A senhora tocou num aspecto importante, que diz respeito ao princípio da igualdade ou isonomia, como queiram, que é justamente você tratar os desiguais de forma desigual. Muita gente não consegue interpretar e entender isso, Exatamente. Né? Porque há uma diferença entre a igualdade material e a igualdade formal, né? Sim. A Constituição Federal, ela elenca lá, todos são iguais perante a lei. Esse todos são iguais perante a lei, ele é uma igualdade formal, para dizer que todo mundo, na medida da lei, é igual. Só que no mundo, na prática, a gente sabe que as pessoas, elas levam vidas e têm condições que as diferenciam umas das outras. Essa seria a igualdade material, que nada mais é do que tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades. Então, em determinadas situações, pode ser que para o outro, pareça que eu esteja privilegiando, mas nada mais é do que eu adotando comportamentos para tentá-lo colocar em um patamar de igualdade, para que ele, por si só, não seja prejudicado por isso. A pessoa com deficiência, ela é uma vulnerável. Assim como a mulher, assim como o negro, assim como os índios, assim como os idosos, são pessoas consideradas vulneráveis à luz da Constituição e à luz do Estado Democrático de Direito. A pessoa com deficiência, ela também é considerado, na verdade, um hipervulnerável. E aí, para tentar dar um tratamento isonômico, o próprio ordenamento determina comportamentos para tentar igualar esse indivíduo. E, como a senhora bem falou, para tentar emprestar uma maior isonomia e igualdade entre as partes, é que surgem os chamados microsistemas, né, jurídicos. Exatamente. Exemplo do Código de Defesa do Consumidor, o Código do Idoso, não é verdade? Exatamente. E como temos agora o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ele tem um grande papel, porque não só ele mudou algumas legislações, como o Código Civil, mas ele vai elencar inúmeros direitos justamente garantindo esse patamar de igualdade à pessoa com deficiência. Então, quando ele permite hoje que uma pessoa com deficiência possa casar, já é um grande avanço na legislação. Doutora Carolina, gostaria que a senhora falasse aqui sobre 2 direitos específicos, o transporte gratuito, né? Sim. E a prioridade na tramitação processual. Mas eu gostaria que a senhora falasse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar a professora universitária, doutora Carolina Vasques, que fala sobre o direito das pessoas com deficiência. Doutora Carolina, a pergunta que ficou no bloco anterior
foi que a senhora discorresse, falasse um pouco sobre 2 direitos específicos, que é o transporte gratuito e a prioridade na tramitação processual. Então, em relação à prioridade na tramitação processual, como eu falei anteriormente, a pessoa com deficiência ela é vulnerável. E a lei, o Código de Processo Civil, ele determina inúmeras situações para pessoas que são consideradas vulneráveis, justamente para tentá-la colocar num patamar de igualdade. Assim como o idoso e assim como a criança e o adolescente, eles têm prioridade na tramitação processual por serem considerados vulneráveis, a pessoa com deficiência, ela também se inclui nesse rol de indivíduos. Justamente porque, devido à sua condição, devido à sua limitação. Então, é como se ela tivesse, assim, para tentar igualá-la no processo, no andamento de um processo, a lei permite essa prioridade. Em relação à gratuidade do serviço público, dos transportes, também o critério é a vulnerabilidade. É claro que para qualquer pessoa que chegue e diga que é deficiente, que ela vai ter gratuidade no transporte público, não. É importante mencionar que, pelo menos aqui em Fortaleza, para que a gente tenha a gratuidade no transporte público, é emitida uma carteirinha, onde nessa carteirinha vai constar que aquela pessoa ela é beneficiária, mas para isso tem que passar por um laudo, tem que ter comprovação de que ela recebe pelo menos algum benefício, como benefício previdenciário, BPC, enfim, alguma comprovação que mostre que ela tem algum tipo de deficiência, e aí com isso ela vai poder fazer jus a essa gratuidade do transporte público. No comparativo, o idoso comprovando que tem 65 anos, ele pode utilizar a gratuidade do transporte público. A pessoa com deficiência comprovando a sua limitação, ela vai poder usufruir do benefício. Vamos falar agora sobre um tema interessante que diz respeito ao mercado de trabalho. Sim. A senhora acredita que ainda exista muita discriminação por parte das empresas na hora de contratar seus funcionários? E um outro aspecto diz respeito ao lado do governo. O governo tem cumprido seu papel oferecendo para essas pessoas programas e cursos de capacitação profissional? Sim. Em relação às empresas, no tocante à contratação, realmente ainda há muita discriminação. Porque é claro que a deficiência, existem diversas formas de você ser deficiente. Então, eu posso ter uma deficiência física, eu posso ter uma deficiência psíquica, intelectual. Há uma resistência por parte das empresas e a maioria realmente contrata seguindo a lei, aquele percentual que a lei determina que tem que ter nos seus quadros um número de pessoas com determinado tipo de deficiência. Mas eu acredito, por outro lado, que isso é algo que vem sendo construído e modificando, porque as pessoas ainda não têm muito conhecimento dos limites, dos direitos que a pessoa com deficiência tem. Então, a própria sociedade ainda está começando a se preparar, começando a tomar conhecimento melhor e até compreender que esse indivíduo, ele pode ter os mesmos comportamentos que uma outra pessoa. Mas isso realmente é uma construção. Em relação ao governo, o governo sim, ele oferece alguns programas, ele estimula, a partir da criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, no aspecto do âmbito do judiciário, ele deu um prazo para o próprio judiciário se organizar para acolher melhor essas pessoas. No tocante a investimentos, mão de obra qualificada, o próprio governo, ele estabelece programas, ações, visando o desenvolvimento dessas pessoas, mas é um fato que é uma construção. Então, assim, nós estamos num momento de adaptação, porque tudo isso começou a ser olhado com mais cuidado a partir do Estatuto, que é de 2015 para cá. Então, ainda é muito recente, mas é uma luta, assim, diária e que as pessoas estão buscando também se adaptar a essa nova realidade. No que diz respeito à aposentadoria, há também um tratamento diferenciado, né? O tempo de contribuição para requerer aposentadoria especial de uma pessoa com portadora de deficiência vai depender do grau de deficiência, que pode ser grave, né, moderado ou leve. Sim. Essa é uma dos grandes questionamentos, justamente pelo fato da condição daquele indivíduo. A gente costuma dizer que é uma limitação que ele tem. Então, vai ser analisado o nível de limitação dele, até que ponto o discernimento dele, até que ponto aquela deficiência dele atrapalha o exercício das suas funções. E aí, consequentemente, a sua aposentadoria ela tem que ser diferente. Ela não pode ser a mesma aposentadoria de um trabalhador comum
pela condição que aquele indivíduo está inserido. Então, já é mais uma forma que o próprio Estado tenta igualar essa pessoa no meio da sociedade, tentando tratar de forma desigual na medida da sua desigualdade. Um outro aspecto interessante diz respeito ao mercado de consumo, ou a relação entre consumidor e fornecedor. As empresas têm que estar preparadas para lidar com as pessoas portadoras de deficiência. E para isso é necessário um saque específico, um saque especial? Sim, é necessário um saque especial justamente decorrente da vulnerabilidade desse indivíduo. Então, voltando até para o aspecto da inclusão. Repare que aposentadoria, a adaptação das empresas, tudo isso são formas da sociedade se adaptar a esse indivíduo. Então, quando eu forneço uma aposentadoria, quando eu permito um saque especial, são formas de a sociedade se adaptando à condição daquele indivíduo, que não mais precisa ser excluído e marginalizado. Ele pode conviver conjuntamente com todas as outras pessoas, desde que ele tenha, seja fornecido a ele elementos suficientes para que ele possa tentar se igualar nessa sociedade que é tão diversa. Doutora Carolina, há muita reclamação por parte das pessoas ou pais que têm filhos, portadores de deficiência, no que diz respeito aos planos de saúde. Sim. Eles dizem que muitas vezes os planos se negam a dar a cobertura integral. Quais são as implicações decorrentes dessa negativa? Então, é importante a gente mencionar primeiro a contratação daqueles pais com o plano de saúde. Quando você faz uma contratação com um plano de saúde, você tem uma cobertura lá que você se submeteu, enfim, fez um contrato que está no contrato com o plano. A partir do momento que o plano, você estipulou naquele contrato que o plano vai dar uma cobertura específica e a partir daquele momento que o plano se recusa a dar essa cobertura específica, esses pais, eles têm o direito de procurar acionar o judiciário, porque o plano ele não pode violar as próprias regras de contratação. Se aquela cobertura estava prevista no contrato e, de repente, ele deixou de fornecer aquela cobertura, ele está violando um direito adquirido por parte da contratação. Diferentes seriam os casos de novas contratações de planos de saúde, porque você pode fazer um novo contrato e esse novo contrato ele não fornecer todas aquelas coberturas. Nesse caso, como se trata de um serviço privado, o plano, obviamente, ele não é obrigado a fornecer todos os tipos de cobertura, mas desde que seja a partir daquelas novas contratações. E também é importante sempre mencionar que os pais, eles sempre andem acompanhando a lista da ANS, da Anvisa, para saber o que é que de fato é dever do Estado de fornecimento, seja de medicamentos e de tratamentos, e o que seria de dever da parte do plano de saúde, da cobertura. Interessante. Doutora Carolina, o tempo realmente voou. Infelizmente, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para as suas considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Eu sou professora universitária da Uninasal de Fortaleza, então, assim, é uma grande honra vir falar aqui, principalmente de um tema que eu trabalho há tanto tempo, que é a pessoa com deficiência. E a mensagem que eu gostaria de deixar é que nós, enquanto sociedade, passássemos a nos informar melhor e compreender que esses indivíduos, eles têm limitações. São limitações que são agravadas por nós enquanto sociedade e enquanto Estado. E que, havendo um trabalho conjunto da sociedade e do Estado e de nós enquanto cidadãos, a gente pode tentar amenizar essas diferenças e essas desigualdades. Obrigado. Obrigada. E Belize Maia. São muitas as mudanças trazidas ao divórcio após o advento da Emenda Constitucional 66 de 2010. Finalmente, suprimiram-se aos requisitos e prazos prévios para sua decretação. Passou-se para uma fase de menor intervenção estatal nas relações familiares, o que se pautam pela afetividade, não cabendo mais ao Poder Judiciário se imiscuir na vida privada e na intimidade do casal, que pode livremente dispor sobre o destino de seu relacionamento. Nesse sentido, os novos rumos do divórcio apontam para a sua desburocratização. Ainda é interessante notar a evolução no que se refere à aplicação da responsabilidade civil advinda de um relacionamento conjugal, que passa a ter maior menção na jurisprudência no início do presente século, embora em situações excepcionais, não tendo ainda sido pacificado o tema. Desde o advento da Emenda Constitucional 66, consolidando o paradigma do afeto às relações conjugais,
houve um grande avanço com relação ao assunto, passando o divórcio a ser um assunto potestativo. Nos casos em que não houver filhos menores, incapazes ou nascituros, um cônjuge poderia exercer seu direito potestativo e pedir a averbação do divórcio, sendo outro consorte apenas notificado pessoalmente, para fins de conhecimento, procedendo-se à averbação após 5 dias. Caso não encontrado, seria feita uma intimação editalícia após a tentativa de buscas nas bases de dados do Judiciário. Poderia ser pedida a alteração para o nome de solteiro, mas as demais questões atinentes, como alimentos, partilhas de bens, medidas protetivas, entre outras, deveriam ensejar também no processo próprio. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança, que é um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar, através dos seus extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários, caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado, OAB Prev Ceará. A cultura pode ser usada para incentivar o desenvolvimento econômico justo e sustentável de um país. As atividades culturais são estratégicas e geram trabalho, emprego e renda, além de promover a inclusão social, especialmente entre jovens. Para falar sobre cultura e traçar um panorama da advocacia no Ceará e no Brasil, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Cultura e Arte do Conselho Federal da OAB, o advogado Ricardo Bacelar. Doutor Ricardo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio novamente conosco. Prazer, muito obrigado pelo convite. Um abraço a todos os telespectadores do programa Mundo Jurídico. Doutor Ricardo, o senhor tem uma história construída ao longo do tempo com a advocacia. Não só com a advocacia cearense, né? Eu diria que com a advocacia nacional. O senhor já prestou grandes serviços à advocacia. O senhor poderia falar um pouco da sua história com a ordem? Eu sempre me identifiquei muito com a OAB, já desde cedo. E eu já trabalho na OAB já tem, sei lá, quase 20 anos, né, de serviços prestados, né? Comecei como membro de comissão, depois fui presidente de comissão, conselheiro estadual, secretário adjunto, fui ouvidor, corregedor, vice-presidente da seccional do Ceará. No Conselho Federal já atuei como conselheiro federal, aí presidi a comissão de propriedade intelectual, presidi a comissão de defesa da República e da Democracia, já fui da comissão de direito de relações internacionais, de relações institucionais. Então tenho muito tempo e muita experiência nesse ramo de OAB, né? E gosto muito, acho que é uma oportunidade de você fazer coisas, lutar por ideais, defender suas ideias. A advocacia, ele é um braço importante da sociedade civil. O advogado, ele é o único profissional, não é, que consta na Constituição Federal de 88, né? Então, historicamente, a advocacia tem um protagonismo muito grande nas questões sociais e importantes do país. Sem sombra de dúvida. Hoje o senhor está à frente da Comissão de Cultura e Arte da OAB Nacional. Isso. Qual é o papel, qual é a importância da cultura e arte para o desenvolvimento não só econômico, mas também social de um país? Pronto, a arte e a cultura, eles têm um reflexo muito forte, como sendo um setor produtivo, não é? Que a gente pensa geralmente em arte, a gente pensa que é só uma coisa de deleite, mas é um setor, não é, que gera emprego e renda. O entretenimento nos Estados Unidos, no Japão, são os segmentos que são mais rentáveis, né? Essa área do entretenimento, né? E além dessa questão do entretenimento, existe a questão humana do contato com a arte, que é muito importante, né? Para qualquer pessoa, para a criança, a formação musical, a formação que consegue, não abraçar de certa forma a arte, você levar uma criança num museu, num concerto, isso para ela, para a vida, para a formação dela, vai ter
Assim, até uma questão até mesmo neurológica, né? Qualquer ser humano, assim, quando na sua formação, ele tem esse fator. E além de ser uma questão de inclusão, que é importante, de socialização, e para o operador de direito, que a gente tem uma tendência, né? A gente passa de paletó e fica lendo coisas, às vezes, a letra da lei, às vezes é um pouco fria, né? Então você ouvir uma sinfonia, ouvir uma peça de teatro, ou isso talvez afague um pouco o coração, porque a gente, quando lida com o direito, a gente lida com os fatos também, né? Tem que aplicar os fatos. Verdade. E se você for frio, talvez você não faça justiça. Para a gente fazer justiça, a gente tem que talvez ir para um lado também emocional e ver o caso concreto, senão a gente vai virar um carimbador de interpretação. A gente tem que sempre ver o lado concreto, e a arte proporciona que as palavras, elas chegam até certo ponto, né? E acaba ressaltando o lado mais humano, né? As palavras, elas chegam até certo ponto, por mais subjetivo que elas possam ser. A arte, ela ultrapassa um pouco esse sentido que as palavras vão e elas lhe tocam de alguma maneira. E isso, para o operador do direito, é muito importante. Você ter um grau de humanidade no que você faz. Ou seja um juiz, seja um advogado, promotor, seja qual for a sua carreira jurídica, mas você tem que ser um ser humano para você decidir as coisas e tomar posições técnicas, né, também. Sem sombra de dúvida. Doutor Ricardo, nós vivemos um momento aí de ebulição, não só política, né, mas econômica, onde a gente está vivenciando um verdadeiro estado de degradação das entidades representativas. No meio dessa ebulição, como é que se situa a advocacia? Qual o panorama da advocacia hoje? A advocacia, ela passa por uma transformação grande, né? Primeiro porque a própria profissão, tendo em vista o processo eletrônico, tendo em vista a inteligência artificial, não é, que vai modificar muito o cenário da advocacia. Verdade. Os advogados todos têm que começar a estudar sobre isso e se posicionar em relação a isso, porque é um caminho sem volta. A própria inteligência artificial, ela já faz parte da agenda do judiciário, já tem juízes que estão... a inteligência artificial já está nos tribunais, né? Para analisar os processos, para fazer uma série de coisas. Eu acho que o computador não vai decidir, sempre vai ter um técnico por trás, né? Mas o cotejo de informações através da inteligência artificial é uma coisa muito rápida e é uma coisa que já está acontecendo, né, no mundo. Além dessas transformações da própria profissão, eu acho que essa peleja hoje que se tem no Brasil, de uns anos para cá, política, né? E, sei lá, existe hoje no cenário institucional é o que você representa. Para a OAB, ela tem um papel institucional. Verdade. Quando está lá o Ricardo Bassalar, ele não é o presidente da comissão, quem está lá é a OAB. Você esquece quem você é e você passa a ser um representante de uma entidade, de classe de mais de 1 milhão de profissionais no Brasil, que é a advocacia, que são os advogados e advogadas brasileiros. Então, nessa peleja institucional, a gente tem aí uma relação difícil com o judiciário, às vezes, né? Às vezes é fácil, às vezes tem momentos de tensão, tem momentos de tensão com o Ministério Público, não é? Todo mundo querendo, talvez, você vê aí o Ministério Público querendo ter uma musculatura maior, não é? Nesses últimos anos, e vem tentando impor aí umas medidas, né, 10 medidas que elas, ao meu ver, elas não são muito constitucionais. As medidas de combate à corrupção. De corrupção. Todos somos contra a corrupção e a favor do combate à corrupção. Mas os fins não justificam os meios, né? A gente tem que andar pelo caminho da legalidade, a gente tem que partir dos pressupostos que a advocacia, ela é um braço importante da sociedade. Nós não podemos nos comunicar. Hoje em dia existem as milícias digitais, né? Que é uma coisa que a opinião pública ela é muito fustigada por essas milícias digitais, que as pessoas preparam aqueles memes e as pessoas ficam nessa função de ficar repassando, não é? E está esse fla-flu, né, no país, é um fla-flu. Você fica de um lado, outro do outro, se atacando, né? Eles são muito parecidos, os extremos parecidíssimos, né? Claro. Eu acho que a advocacia e a OAB ela não pode ficar tomando partido político, né? Porque o direito e a política, né? Quando você vai fazer uma análise jurídica de alguma coisa, por exemplo, eu como conselheiro federal, assinei 2 impeachments na minha gestão passada, que eu era conselheiro federal.
E recebi um calhamaço assim, de coisas para, por exemplo, analisar o impeachment da Dilma Rousseff. E eu cheguei à conclusão, sem paixões, que existiu realmente um crime de responsabilidade, na minha opinião. E votei com toda a minha convicção, apesar de ter sido... Uma pessoa no restaurante me chamou de golpista, não sei o quê, mas enfim. Eu tive a convicção técnica que, pelo menos a linha que eu vi, né, existia uma linha assim, a pedalada do Fernando Henrique, a pedalada do fulano, mas a linha da Dilma, ela tinha realmente a contabilidade, ela maquiou de uma forma muito forte, um percentual enorme do produto interno bruto, que foi para ela se eleger. Eu entendi que foi. Não quer dizer que eu seja a favor, tá entendendo? Que acho que o juiz Moro, por exemplo, ele pode conversar com o Ministério Público. Então, acho que a gente não pode cair nessa armadilha de ficar de um lado e de outro lado, sabe? Até porque nós vivemos num Estado democrático de direito, lógico, onde o contraditório, a ampla defesa e o due process of law, o devido processo legal, devem ser respeitados. A sociedade brasileira ela anda doente, porque a gente tem um radicalismo muito grande e as pessoas apartadas, né, de um lado e de outro, e ficam essa relação de ódio, se você é contra mim, então você é meu inimigo, você não pode pensar diferente. Então você diz alguma coisa fora do lugar, aí vem alguém na rede social e diz, não, você porque você é de esquerdista, porque você é de direita, porque você é fascista, porque você... As pessoas, eu acho que o mundo ele é muito maior e as posições ideológicas, políticas, jurídicas, elas são muito maiores do que esses dois lados aí, essas duas caixinhas, que às vezes elas se misturam, né? Eu acho que tem o lado da direita, da esquerda, tem o lado de cima, o lado de baixo, o lado do meio, o lado de trás, o lado da frente. Acho que a gente não pode ficar, né, com alimentando esse dualismo, essa coisa curta, né, assim, de ter esses lados todos tão definidos e tão agressivos, né? E a questão da advocacia é uma questão muito importante, porque a advocacia ela não pode, né, de forma alguma se curvar à manipulação. Os advogados e advogadas, eles têm uma formação diferente, especial, né? Então a gente não pode de forma alguma ficar sujeito em grupos de WhatsApp para ficar repassando memes e essa milícia digital que é produzida dentro de escritórios, né? Escritórios produzem, seja de direita, seja de esquerda, seja de quem for, né? Coisas difamatórias, abaixo o Supremo, abaixo do sei o quê. Eu acho que a gente tem que lutar para ter um Supremo Federal. Tem vários erros, tem vários problemas, mas a gente tem que valorizar as instituições brasileiras, a gente tem que valorizar o país, valorizar as instituições, não ficar com essa balbúrdia, essa coisa difamatória que não dá em nada. Eu acho que a gente tem que valorizar as instituições, tentar votar melhor para escolher os representantes no Senado, na Câmara, o prefeito, o governador, ou seja, todos os cargos que são eletivos. Valorizar o Supremo Tribunal Federal, pressionar, mas com respeito, né, com a forma democrática, com elegância. A advocacia ela não pode ficar falando, não é nem o advogado ou a advogada, a coisa pessoal, mas a instituição da OAB, ela não se curvou. Você vê que a OAB ela tem uma linguagem assim, que ela não pode descer e partir para o meme. Entende? Ela não pode partir para o meme, como tem algumas instituições que fazem, parte para o meme, atores da Globo. A gente não pode partir para isso. A OAB ela tem uma história muito importante, ela tem que ter uma comunicação técnica. É até uma dificuldade que a OAB tem de se comunicar e de ser compreendida pela massa, mas ela não pode, uma instituição como a Ordem, como o Conselho Federal, por exemplo, do Brasil, sair com um meme engraçadinho ou então difamatório. A gente tem posições técnicas e isso tem que ser... Então, essa pauta... Porque isso acaba tirando a credibilidade da instituição. Com certeza, e tem pautas importantes da OAB, por exemplo, querem acabar com o exame de ordem, que é uma coisa complicada, não precisa nem falar, porque é uma complicação grande para a população. Estão querendo que a OAB, o Conselho Federal, preste contas ao Tribunal de Contas, né? Pois é, o dinheiro não é público, o dinheiro vem da advocacia. Aí você tem, por exemplo, a OAB vai entrar com ação, por exemplo, de inconstitucionalidade contra algum tributo, por exemplo, né? Aí o que é que vai acontecer? Pode ser que o governo, para perseguir a OAB, rapaz, manda desaprovar as contas lá, politicagem, manda desaprovar as contas do fulano ou do beltrano, do cicrano.
E isso tira a independência da OAB. A OAB pode falar porque ela não tem... Inclusive o dinheiro não é público, não tem por que você ficar prestando conta. A OAB ela tem uma auditoria interna que funciona muito bem, tem auditores independentes nos estados, né? Com certeza. O Conselho Federal ele controla o dinheiro de todos os estados, a contabilidade ela é feita online, então eu não vejo necessidade, a não ser o policiamento da ordem, né? Isso aí e existem questões importantes hoje relacionadas à advocacia jovem. Claro. O advogado jovem tem suas próprias pautas, tem que ter o seu próprio espaço. A advocacia da mulher, o papel predominante da mulher na advocacia, a advocacia feminina hoje, ela tem o seu espaço, né, garantido e suas próprias pautas. Então, Ricardo, o que a gente tem presenciado nos últimos tempos é um judiciário cada vez mais atuante. Fala-se no ativismo judicial. Na sua opinião, o judiciário, ele exagerou na dose? Eu gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar o presidente da Comissão de Cultura e Arte do Conselho Federal da OAB, o advogado Ricardo Bacelar. Então, Ricardo, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi acerca do ativismo judicial. Nunca vimos um poder judiciário tão atuante como agora. O senhor acredita que o judiciário tem exagerado na dose? Olha, eu acho que o ativismo, ele quando ele passa do ponto, ele é prejudicial, né? Porque você tem aí uma distorção da separação dos poderes e você vê, primeiro, a questão da mistura das decisões judiciais com a política, né? E você vê também hoje o patrulhamento que é feito nas redes sociais. Você vê que a Suprema Corte Americana, ela não pode ser nem transmitido, porque se você está julgando e você fica de olho na rede social para ver o que é que estão dizendo, né? E você resolve tomar uma posição jurídica, porque o direito ele cabe muita interpretação, né? O Roberto Martins Rodrigues, que é o grande amigo e foi ex-presidente da OAB, um grande jurista, e ele diz uma frase assim: o direito cabe em qualquer gaveta. Então, assim, às vezes você tem explicação para tudo, dependendo disso. Isso não é nada ético, não é, porque o direito permite essa diversidade de interpretações, né? Mas eu acho que quando o Supremo ele vota, né? E está aqui do lado com o celular vendo o que é que está no Twitter ou no Facebook, o que é que está aqui, qual é a pressão que tem para poder decidir sendo transmitidas ao vivo, né? Tem tribunais constitucionais europeus que não existe nem o voto divergente. A gente tem essa mania aqui no Brasil, os tribunais constitucionais europeus, eles não existe voto divergente. O colegiado se reúne e decide, e acabou. Não é o fulano que... Aí a gente tem aqui no nosso direito brasileiro, a gente vai advogar e tem... Não, vamos pegar o voto divergente do ministro tal no processo tal. Eu acho que isso é muito ruim, não é? Porque você tem uma coxa de retalho, você vai advogar, então você tem uma coxa de retalho, tem para todo gosto. Mas esse ativismo, ele às vezes, existem certas... vou botar aqui, entre aspas, assim, forçação de barra para você aplicar a norma constitucional, né? Por exemplo, a questão da prisão
não é? Sem ter o trânsito em julgado. Isso aí é um arranjo interpretativo, mas se você for pegar a Constituição, essa pessoa só pode ser presa. Não estou defendendo Lula ou não estou aqui falando de política, eu estou falando de direito e estou falando da minha opinião como advogado, que eu tenho todo o direito de ter. Eu acho que se está na Constituição que a pessoa só pode ser presa até o trânsito em julgado, ou então faz uma Constituinte nova, ou muda a Constituição. Agora não pode a gente viver com esse tipo de arranjo, essa interpretação como se fosse uma bola de coisa sobre as mãos que a pessoa fica fazendo malabarismo com a Constituição. A Constituição a gente tem que seguir, né? É o que dá não é? A segurança jurídica, é você respeitar a principiologia constitucional. Então, assim, existem esses certos arranjos, né, no Supremo que fragilizam, né, e talvez, eu acho que nós temos, vou falar mais uma vez, que valorizar e que fortalecer as instituições. Então, eu acho ruim essa coisa de ministro ficar dando entrevista, já antecipando suas posições, eu acho ruim. Eu acho que o magistrado ele tem que ser discreto, o advogado não pode ficar dando pitaco nos processos no jornal. Eu acho que tem que existir uma certa... É porque hoje existe essa coisa do vazamento, do sensacionalismo, o Ministério Público se utiliza da televisão, aí vaza não sei o quê, então tem a imprensa também, não é assim, que vive disso, tem que fazer isso mesmo, mas quando vaza, não é? Aí fica essa loucura, né? A gente fica sendo pautado pelo sensacionalismo, e isso afeta a credibilidade das instituições. Aí você tem o ativismo judicial, aí você tem a milícia digital que atua, que aí o cara que é do lado B, do lado C, aí faz um meme contra o outro, fora STF, abaixa o Lula, fora não sei o quê, bota as pessoas todas, umas coisas terríveis, né? A gente vive é porque a gente tem que ter um certo respeito, pelo menos na classe jurídica. A gente não pode um advogado ficar passando um meme com a careta de uma pessoa, pega mal, né? Assim, num grupo de advogados, de coisa, você tem que ter tentar ter um comportamento digno, né? A advocacia, isso não é nada conservador, não é nada assim, fora de moda, não. Eu acho que isso aí, essa coisa da postura do advogado e da advogada, a forma de como você se comporta, como você... Eu estou aqui falando como advogado, né? Estou aqui como representante da ordem aqui, né? Então eu tenho que ter uma forma de me comunicar, eu não posso ficar passando meme, a OAB não pode fazer isso. Então a gente tem que tentar ecoar dentro da sociedade, a advogada e o advogado, né, o seu preparo. Nós estudamos direito. Os advogados têm essa piada de advogado, tem uma piada de advogado. O advogado é ladrão, o advogado tem esse tipo de piada de advogado. Mas, na verdade, o advogado e a advogada, eles têm mais obrigação de ser honesto e correto, porque nós estudamos a lei, nós estudamos na universidade. Então, nós temos conhecimento da lei, então nós temos mais obrigação do que os outros de sermos mais corretos e sermos mais, ter um caminho mais, porque nós conhecemos a lei, então a gente sabe o que é que pode e o que é que não pode, né? Mas a gente passa por esse momento doentio no Brasil, depois de 2 impeachments, né? Eu tive o desprazer, que é um desprazer mesmo para qualquer pessoa, ter que assinar 2 impeachments, foi o da presidente Dilma e do presidente Temer, quando era Conselho Federal, no triênio passado. E realmente é uma experiência péssima para o país, você ter, não é, uma experiência de você retirar um presidente da República eleito, né, é uma coisa muito complicada. E a gente tem hoje um novo governo, e aí a gente tem que torcer pelo governo. Não adianta a gente querer, eu não estou aqui tomando partido de A ou B, né, estou aqui falando como advogado, mas a gente tem que respeitar a advocacia, respeitar as instituições, e torcer para que esse governo caminhe, que a gente saia desse problema, que resolva a reforma da Previdência. Embora, assim, esse novo governo tenha uma resistência muito grande ao chamado presidencialismo de coalizão, onde, em nome da governabilidade, o Executivo tem que se entender com o Parlamento, com o Legislativo. E ele, me parece, tem uma resistência muito grande com relação a isso. Você não acha que isso acaba prejudicando a pauta, a agenda de governo? Eu acho que tem que se fazer política. Nós não vamos falar de direito, vamos falar de política, né? Não estamos falando de direito, é outro assunto, política. Eu acho que o Brasil tem que ter um ambiente político com P maiúsculo, fazer uma reforma política, deixar de ter essa relação espúria, né, do toma lá da cá. O presidente da República, ele tem que tirar esse chip, eleição e botar o chip... É verdade. Ele tem que ser presidente, né? Tem que falar para todos os brasileiros, né? Não existe ele, existe nós.
Você não pode ter um presidente que fica apontando o dedo para o outro lado, porque eles, não sei o quê. Somos todos nós. Fazendo verdadeira Ele é o nosso caça-bruxa. presidente, né? Aí você persegue a esquerda, hoje em dia, eu não sou esquerdista não, mas eu digo, eu não gosto da perseguição. Aí você persegue a esquerda, aí persegue os artistas. Verdade. Você acaba com o Ministério da Cultura, você acaba com a Justiça do Trabalho, como sendo uma perseguição à própria esquerda. O ex-presidente do BNDES, inclusive, deixou o cargo por conta de uma perseguição, né? O Levi, porque existia um assessor que havia trabalhado num governo petista passado. E ele disse que já havia pedido a demissão deste servidor. E por isso o Levi estaria na marca do pênalti. Pois é, eu acho que a gente tem que ter um certo discernimento, né? A gente não está aqui querendo dividir, a gente tem que somar, entendeu? Verdade. Acho que o Brasil ele só cresce se a gente somar. O presidente ele tem que conversar com as lideranças, ele tem que fazer política, que é a arte de você congregar os interesses de uma forma que agrade todas as pessoas de uma forma, né, mais equânime, mais justa, né? E que você leve o Brasil para frente na área da economia. A gente teve muito retrocesso social, na minha opinião. Retrocesso social, teve problemas em relação ao agrotóxico, desnecessariamente, cadeira de criança, fotossensor, tem coisas assim que nós temos muito mais coisas para se preocupar. Verdade. Do que liberar um agrotóxico, que é uma coisa que faz mal à saúde, do que tirar uma cadeirinha ou então atrás deixar os ruralistas lá em cima da área dos índios. Quer dizer, tem coisa... a pontuação para que a carteira de motorista fique bloqueada. Pois é, eu acho isso assim, tem pautas tão mais importantes. A gente tem uma legislação tributária tão confusa no Brasil, que tem essa substituição tributária de um estado para um outro, você não sabe quanto é, você compra uma coisa pela internet, aí o estado lhe taxa. E aí tem essa guerra fiscal. Tem a reforma política, tem a reforma da Previdência, tem tanta coisa para se fazer, construir uma pauta positiva no Brasil, para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente... Você tirar dinheiro da educação, eu acho isso uma coisa assim tão... Aí você vai defender, não, uma coisa é o corte, outra coisa é o contingenciamento. Quer dizer, corte e contingenciamento... O efeito é o mesmo. É a mesma coisa, entendeu? Verdade, então a gente tem que crescer, assim, tem que evoluir, né? Acho que quem tem... É uma década perdida, como dizem os economistas, porque o crescimento hoje econômico ele é muito pequeno, né? E vai ser pequeno, nós temos uma massa de desempregados muito grande, e para você tirar essa massa de desempregados vai demorar um pouco. Por quê? Porque as próprias companhias, as próprias empresas, elas se acostumaram a trabalhar com esse nível, assim, houve um enxugamento geral, né? Algumas empresas quebraram por conta da crise, do que houve no Brasil. Só que, na minha opinião, e as pessoas também, eu leio sobre isso, é como se a economia ela já tivesse se acostumado, as empresas, com essa quantidade de pessoas dentro das companhias. Já deu um enxugado. Então fica difícil desses 13, 14 milhões, flutuante, 12 a 14 milhões fica flutuando, voltarem a ter, é muito desemprego, é muito alto o desemprego. Né? E a crise grande... Fica esse monte de bobagem aí na internet, porque aí o filho do presidente fala não sei o quê, aí o presidente fala uma coisa não sei o quê, então fica, não é, assim, esse ambiente inóspito, né, para se fazer política, essa perseguição de ambos os lados, né, essa coisa desse fla-flu sem fim, né. Eu acho que a gente tem que parar com isso, a gente tem que, alguém que virá, não sei quem, não estou fazendo política aqui, mas eu acho que tem que vir, não é, uma corrente futura que venha com o discurso de unir o Brasil. Com certeza. Doutor Ricardo, vamos voltar a falar um pouco sobre a jovem advocacia. O senhor trouxe um ponto interessantíssimo que diz respeito à utilização da inteligência artificial, que já é uma realidade, né, empregada não só no judiciário, né, mas nos demais poderes. Qual a visão que o senhor tem da jovem advocacia? Ele tem que se especializar cada vez mais? O senhor acredita que a tendência é o generalista desaparecer? Eu acho que é o seguinte, conselho que eu dou ao jovem advogado, né, e à jovem advogada, com a inteligência artificial, a tendência são muitos postos de trabalho desaparecerem. Verdade. Né? Por exemplo, história de massa. Então, assim, tem serviços de petição de massa que o computador ele faz rapidamente. Você troca o nome da parte, o nome do processo, ele já traz a petição pronta. Ele faz uma compilação. Eu digo não em casos estratégicos, mas a advocacia é repetitiva, porque tem casos que são estratégicos. Você aí vai ter que ser, né, sempre o advogado vai ter que... São questões mais complexas, mas não é uma questão de, sei lá, multa de trânsito. É uma coisa que é muito simples, que aí você cola ali 3 artigos da lei,
faz ali 3 páginas de petição ali, que são coisas que tem muito volume, a tendência é a máquina tomar conta disso. Não estou aqui defendendo ou não, mas é uma realidade. Agora, o advogado e a advogada jovens, eles têm que se especializar. O generalista, talvez ele tenha uma dificuldade no futuro de trabalho, né? Porque aquela pessoa que faz civil, trabalhista, comercial, administrativo ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas vão procurar os especialistas. Hoje existe a especialização, é o direito do trabalho do agronegócio, é o direito do trabalho do agrobusiness. Então, se você faz só direito do trabalho, você tem pessoas que se especializam só em agronegócio, né? Por exemplo, se você faz propriedade intelectual, a pessoa faz as marcas na área da biotecnologia. É uma especialização. Então, existe esse mercado, o nosso mercado de trabalho da advocacia, ele vai exigir de nós, cada vez mais, que nós nos especializemos, tenhamos muito conhecimento em uma determinada área, para que a gente possa sobreviver. Eu acho que é o conselho que eu dou aos jovens advogados e às jovens advogadas, né? Tenham fé, persistam, porque a advocacia não é fácil, né? O judiciário demorado, moroso, não é? Mas a coisa mais gratificante, que tem mais emocionante, é quando você consegue, ao final de um processo, entregar a justiça. Verdade. Você ligar para o seu cliente, olha que eu consegui restabelecer a sua dignidade e o juiz deu ganho de causa para você, seja por A ou por B. Né? São minutos, segundos de alegria que você tem e isso vale por toda essa luta de todos esses anos, quando você realmente, o advogado, ele consegue fazer ele traz, porque o juiz ele interpreta, mas é o advogado que leva a tese. Com certeza. Né? E a gente fala, os tribunais, o juiz, o desembargador, o ministro decidiu assim, mas quem leva o direito é o advogado. Então você tem para o direito a advocacia como sendo uma fonte de resolução dos problemas e dos conflitos, né? E o senhor tocou numa questão importante, que o judiciário é demorado. O pior é que quem busca a prestação jurisdicional, a percepção de quem busca a prestação jurisdicional, de que quem está errado é o advogado, né? Ele não percebe que entende, a demora maior acha que o advogado, é do judiciário. Que o advogado não fez nada, meu processo não andou, né? A gente ainda tem esse problema com a própria morosidade da justiça. Mas, enfim, o caminho é esse mesmo, a gente tem que valorizar a nossa profissão, né, de advogado. Hoje em dia, essa peleja que a gente vive, esse fla-flu, essa coisa, não é? Torcer para que a gente consiga manter a nossa dignidade como profissão, a respeitabilidade da advocacia, que é uma das profissões mais importantes que a gente defende, o direito das pessoas, a liberdade, não é? O patrimônio, a dignidade, não é? E a gente tem que cada vez mais construir essa história na advocacia, seja na OAB e seja na própria advocacia de cada um de vocês, cada advogado, e saber qual a sua importância. Nós somos pessoas que temos um nível de conhecimento, de formação, que nos dá uma certa responsabilidade, não é? de atuarmos, né? De forma mais propositiva, mais transparente, né? Que a gente possa contribuir para que a gente tenha um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Que a gente se desenvolva, né? A gente está na hora do Brasil dar um salto, né? A gente está há anos nessa coisa e a gente tem que realmente se tornar um país civilizado, que a gente não joga lixo no chão, que a gente tem emprego, que a gente tenha renda, que a gente não precisa, todo mundo tenha saneamento básico, que a gente tenha educação, saúde de qualidade, né? Que a gente tenha posto de trabalho, que a gente termine com a vida. Graças a Deus, Fortaleza aqui, nós diminuímos muito os homicídios. Isso aí é uma coisa fantástica que está acontecendo na cidade, graças a Deus. Hoje eu saio até a pé, porque eu tinha até medo de andar 2, 3 quarteirões. Mas hoje eu até ando, sabe? Porque assim já a cidade se tornou mais segura, né? Isso é muito bom. E a gente tem que crescer, eu acho, para esse desenvolvimento mesmo, como povo, como, não é? Povo que acredita no mesmo ideal de desenvolvimento, justiça social, liberdade de expressão, que a gente possa crescer. Então, Ricardo, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico, mais uma vez, agradece a sua presença, né, e faz votos de que o país entre no trilho, consiga criar uma pauta positiva que estimule o desenvolvimento da arte, da cultura,
para gerar novos postos de trabalho, gerar emprego e renda para todos. E abro agora espaço para as suas considerações finais. Queria agradecer a você, caro amigo, do meu convite. Já estive aqui várias vezes, mas sempre um prazer estar falando. Falar ao advogado e advogada do Ceará, que nós estamos à disposição, né? Cheguem perto da OAB, não é? E tenham coragem, tenham independência, tenham tranquilidade para exercer sua profissão. A advocacia não é uma profissão fácil, mas o segredo é você caminhar, persistir. Não é que um dia você chega lá, estudar, se preparar, ler, estar atualizado, fazer mestrado, pós-graduação, não é? E conhecer as pessoas e atuar de forma elegante, não é? Ter um comportamento escorreito, um comportamento digno, né? Isso aí é o que eu digo para todo jovem advogado. Né? A advocacia é uma bela profissão. Nós somos os únicos que distribuímos a justiça. O juiz ele decide, mas nós é que distribuímos a justiça. Nós escolhemos as questões que nós queremos defender e nós depois entregamos essa justiça. Então, um abraço a todo advogado e advogada do Ceará que tem todo o meu carinho. Obrigado. Ivelise Maia. Uma portaria assinada pelo secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, amplia de 72 para 78 o número de categorias autorizadas a funcionar aos domingos e feriados. O destaque ficou por conta da inclusão do comércio e de atividades ligadas ao turismo. Apesar de permissão de trabalho nesses dias já está prevista em lei específica, o setor de comércio dependia de convenções coletivas e da legislação municipal para colocar seus funcionários para trabalharem em domingos e feriados. Com essas mudanças, os empregados terão direito a folgar em outro dia da semana, mantendo o que prevê a Constituição e a consolidação das leis do trabalho, a CLT. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo afirma que a portaria da autonomia para o comerciante abrir o seu estabelecimento conforme a conveniência dos consumidores e fechá-lo em dias em que o fluxo da clientela é menor. A assessoria jurídica da entidade ressalta, no entanto, que os empresários ainda devem se atentar à CLT e às convenções coletivas de cada categoria para evitar multas. Informa que os comerciantes continuam negociando com os sindicatos laborais os valores pagos, os benefícios disponibilizados e os dias de folga após o trabalho aos domingos e também feriados. Para os advogados, a portaria autoriza o trabalho em domingos e feriados em atividades que tenham essas necessidades de atendimento, que é o caso do comércio, principalmente as lojas em shoppings, estabelecimentos ligados ao turismo, como, por exemplo, hotéis. E chegou a hora de você conferir agora as dicas dos concursos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Banco de Brasília, inscrições até 29 de julho. Prefeitura de São José do Rio Preto, São Paulo, inscrições até 28 de julho. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Inscrições até 26 de junho. E o programa de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as nossas reprises aqui na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, às quintas-feiras, 7 da manhã, aos sábados, às 13 horas e às terças-feiras, às 15 horas. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook e assista o nosso programa também no canal no YouTube. O programa Mundo Jurídico é exibido também aos sábados, às 10 da manhã, na TV Economy News Brasil, do sistema RP Brasil de Comunicação. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê na semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.